Obrigado, pastor Leverson, a paz do Senhor, igreja, amém. Paz do Senhor, igreja, glória a Deus, pensei que estavam dormindo. Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero aproveitar que vocês estão em pé e pedir para a gente fazer uma leitura bíblica, porque daqui a pouquinho eu vou fazer uma reflexão bíblica aqui sobre um tema que Deus tem colocado no meu coração, e aí a gente lê e na sequência eu tenho uns informes para passar para a igreja, mas a gente logo entra na ministração. Gênesis capítulo de número 39, Gênesis capítulo de número 39, nós vamos ler um texto aqui que fala sobre um homem cuja a mão de Deus era sobre ele. Vamos falar aqui de um homem cuja presença de Deus era uma constante na vida dele. Nós vamos falar de um homem que alcançou o sucesso. Nós vamos falar de José. Gênesis 39, versículo 1 fala assim: e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Versículo 2: e o Senhor estava com José. Vou repetir: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Versículo 3 vai dizer: vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor Deus estava com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou o seu Senhor tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. O versículo 21, eu quero pular para o versículo 21 desse mesmo capítulo, vai dizer assim: o Senhor, porém, estava com José, quando ele foi preso. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. E eu quero ler ainda o versículo 23. E o carcereiro não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com José, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Que homem abençoado, né? Onde esse homem colocava a mão, o Senhor o abençoava. No versículo 41, versículo 38, vai dizer assim: e diz Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Faraó está se referindo a José. Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Versículo 39, depois disse Faraó a José: pois que Deus lhe fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu, se referindo a José, estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. O versículo 42, e tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Estava honrando esse homem, estava reconhecendo Deus na vida desse homem. Vamos orar?
Paizinho querido, Paizinho amado, te damos graças ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu de ler na tua santa palavra este texto sagrado. Deus, que o Senhor possa abençoar a sua igreja nessa noite, abençoar as nossas vidas, ó Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que nessa noite, Pai, o Senhor possa manifestar, Pai, de uma forma especial sobre nós. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, amém. Você pode sentar, glorificando o nome do Senhor Jesus, amém? Esse homem era muito abençoado, né? Pelo que nós lemos aqui, era um homem diferenciado. Eu quero fazer uma reflexão sobre a vida de José, mas eu queria, na verdade, falar do que antecedeu esses momentos. Porque estar numa... pastor Douglas, Deus te abençoe, irmã Gisilene, Deus abençoe, que alegria vê-los. Estar na presença... ou estar numa posição de honra, chegar numa posição de honra, às vezes é fácil, mas às vezes não é fácil. E muitas das vezes, para você chegar em determinadas posições, em determinados lugares, antes tem uma história, ou tem um caminho a percorrer. Tem uma história a ser escrita, e é sobre esses antecedentes desse momento que eu li, que eu vou falar com os irmãos daqui a pouquinho. Mas, queria dizer para os irmãos, nós tivemos uma Santa Ceia aqui hoje muito abençoada, o pastor Levo já comunicou, que ao final, né, os presbíteros vai estar servindo ceia para aqueles irmãos que justificadamente não puderam participar, mas eu quero também saudar os irmãos lá do Jardins Mangueiral, que está aqui. A situação do Jardins Mangueiral é o seguinte, irmãos, aqui tem muitos irmãos novos, que não conhece essa história. 2018, 2017, Deus colocou no nosso coração levarmos a nossa igreja até o Jardins Mangueiral. O Jardins Mangueiral fica lá depois do Lago Sul, depois do Jardim Botânico, próximo ali, São Sebastião, uma região muito, muito nova, relativamente nova. Não tem igrejas, ou não tinha igrejas, está começando agora a surgir as igrejas lá, e muitos irmãos estão morando lá e não tem onde congregar, né? Eu falei, nós vamos socorrer aquele povo, nós vamos levar uma igreja para lá. Nós então, participamos de uma licitação, adquirimos um terreno, esse terreno foi um valor muito alto, os irmãos sabem, nós estamos pagando esse terreno. Quando nós adquirimos esse terreno, demos uma entrada de 300 mil, dividimos o restante em 72 parcelas de 25 mil, né? Inclusive amanhã nós temos que pagar a prestação de Jardins Mangueiral, vence dia 15, foi feriado, tem que pagar amanhã. Nós fizemos o projeto, irmãos do Mangueiral que está aqui, nós fizemos o projeto já foi aprovado por nós, já foi dada a entrada na administração lá, já foi aprovado, pastor, já foi aprovado. A gente já fez a terraplanagem, cerquei o terreno, tem lá dentro já o depósito, que vão guardar material, essa coisa toda. Estávamos esperando uma situação que está se resolvendo por esses dias aí, essa semana que vem, para a gente definitivamente colocar o povo para trabalhar lá, uma empresa para trabalhar lá e construir a igreja pela fé, porque a gente vive por fé, né? É pela fé que nós vamos construir a igreja lá, e eu sei que vocês vão semear lá naquele lugar. O pastor Leverson falava dessa questão, né, de almas, o valor de uma alma. A Bíblia diz que o valor de uma alma é incalculável. A Bíblia diz que ainda que se junte todas as riquezas do mundo, todo o ouro, todas as joias preciosas do mundo, todo o petróleo do mundo, ainda, esse aqui não é a Bíblia que diz, né? Eu estou falando da Bíblia, diz do valor incalculável, e eu estou parafraseando, ainda que você junte tudo isso, todas as riquezas do mundo, não é capaz de resgatar uma alma, porque a alma não se compra por dinheiro, se compra com o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que é obrigação nossa levar esse evangelho àquelas pessoas que não o conhecem. A Bíblia diz que aquele que ganha almas, sábio é, Provérbios 11:30. A Bíblia diz em Tiago 5:20, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu mau caminho um pecador, aquele que fizer converter do seu mau caminho um pecador.
Ele vai salvar uma multidão de pecados. Ele vai cobrir uma multidão de pecados. Então, e Paulo vai dizer em Romanos, né, que as pessoas não vão conhecer a Jesus se não houver quem pregue. Como ouvirão se não há quem pregue? Como vão crer se não tem ninguém para explicar a palavra? Então, essa obrigação está imposta sobre nós. O chamado e a convocação de Deus é para todos. Quando em Marcos capítulo 16, versículo 15, ele diz, portanto, ide. Portanto, ide. Isso é um imperativo, isso é determinação, isso é ordem. Jesus disse, após ressurreto, antes de ascender ao céu, em Marcos 16, 15, portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém, quem não crer será condenado. Portanto, ide. Agora, nem sempre as pessoas podem ir fisicamente, in loco, nem todos podem ir, mas nós podemos levar essa preciosa semente, conforme o Salmo 126, a gente pode levar essa preciosa semente de outra forma. Nós podemos levar essa preciosa semente orando, nós orando por aqueles que foram, pelos missionários, por aqueles que estão pagando o preço lá. Nós podemos contribuir com essa obra financeiramente. Eu não posso ir, mas eu posso contribuir para que aquele que for, ele consiga fazer a obra. E a gente pode ir indo, né? Redundância aqui. Nós mesmos podemos nos deslocar e ir. Então, ali no Jardins Mangueiral, em breve vai ter uma igreja. Ali em breve vai ter um grande povo reunido, salvo, lavado no sangue de Jesus Cristo, e que vai morar no céu junto comigo e junto com você. Você crê nisso? Amém? Então, pela fé nós vamos fazer isso, pastor. Foi igual essa igreja aqui. Quando nós começamos aqui, não tínhamos condição alguma, nenhuma, disponibilidade em caixa, nenhuma. Mas pela fé nós fizemos, e pela fé não ficamos devendo, e pela fé nós estamos aqui hoje ganhando almas para Jesus, amém? Vamos pregar a palavra de Deus? Amém? Você está com o seu coração aberto para ouvir aquilo que Deus tem para nós nessa noite? Queridos, o que eu aprendo nessa história de José, lendo todos os capítulos que narra essa história, que na verdade começa no capítulo de número 37, quando José é vendido por seus irmãos a uma caravana de ismaelitas que passava pelo caminho. Primeiro, eles pegam o José e lançam ele numa cisterna. Não tinha água. Ali no capítulo 37 começa a narrar essa história. E essa história vem pelo capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40 de Gênesis. Quando você lê toda essa história de José, você fica impressionado com tantas lições que se extrai dessa história. Mas eu queria que a gente refletisse hoje sobre o tema que digo para vocês agora: não desistir, irmãos, não desistir jamais, ou desistir jamais, não desistir de forma alguma. Você precisa ter superação e persistência para você chegar em lugares altos. Você não pode desistir. Eu digo isso porque tem pessoas que diante do menor obstáculo, pastor, está jogando a toalha. Tem pessoas que diante da menor dificuldade, está querendo se jogar lá de cima do prédio. Tem pessoas que por qualquer luta, qualquer prova, está abandonando Deus, está deixando Deus, está abandonando a fé, apostatando da fé, deixando a fé. Tem pessoas que por muito pouco está perdendo a salvação, por muito pouco está tendo o seu nome riscado do livro da vida. Queridos, o que nos aguarda é muito grande. O céu que nos aguarda é algo maravilhoso, é algo extraordinário, e a gente não pode se perder nessa caminhada, não. E às vezes, por conta das dificuldades dessa vida, das vicissitudes dessa vida, a gente fica pelo meio do caminho.
por conta do pecado que tão de perto nos rodeia, às vezes, a gente fica no meio do caminho. Às vezes, as nossas forças se esvaem muito facilmente. E eu já falei essa história aqui, mas sempre que eu leio essa história, eu estava lendo um livro, dando uma olhada num livro essa semana, e tem a história, narra ou conta a história desse homem, de Abraham Lincoln. Esse homem, ele foi um dos presidentes mais conhecidos da história dos Estados Unidos. Ele não teve uma vida nada fácil, mas ele tornou-se um dos presidentes mais conhecidos da história dos Estados Unidos. Antes dele chegar à presidência, ele que era filho de um sapateiro, ele foi hostilizado muito antes de chegar onde ele chegou. Com 30 anos de idade, esse homem faliu em 2 empreendimentos. Alguns já desistiriam. Ele superou a morte da namorada. Ele teve um colapso nervoso. Ele concorreu a 5 eleições e foi derrotado em todas. Alguns já desistiriam. Ele só conseguiu se reeleger presidente dos Estados Unidos depois que já tinha passado dos 50 anos de idade. E aí tem uma história muito interessante que as pessoas contam. Dizem que Abraham Lincoln, certa feita, no exercício de um de seus mandatos, ele foi interrompido, ou assim que ele ganhou o primeiro mandato para a presidência, num discurso ele foi interrompido por um político que disse a todos e em alto bom som: antes de começar o seu discurso, eu gostaria de lembrá-lo que você é filho de um sapateiro. Na tentativa de diminuí-lo, ou na tentativa de menosprezá-lo e dizer: você é muito pequeno, Lincoln não se intimidou. Com calma, postura invejável, respondeu a todos: obrigado por lembrar do meu pai neste momento. Eu procurarei ser um presidente tão bom quanto o sapateiro que ele foi. Eu me lembro de que meu pai sempre fez os sapatos de sua família. E se os seus sapatos apresentarem algum problema, você pode trazê-los aqui que eu consertarei. Desde pequeno aprendi a consertar sapatos, e agora que meu pai está morto, posso cuidar dos seus. Aliás, se algum de vocês tiver um sapato feito pelo meu pai que esteja precisando de conserto, pode trazer para mim. Mas de uma coisa estejam certos: eu não sou tão bom quanto meu pai foi. Ou seja, é uma história interessante que nos chama a atenção, e isso é verdade, isso não é história, é história mesmo. Existe na vida desse homem uma história, um exemplo de superação. E nesse caso, ele mostrou que sem humildade, de nada adianta a gente chegar e estar em lugares altos onde Deus nos coloca, né? E aí, nessa questão de histórias de superação, a gente conhece muitos outros grandes homens da história que nos dão exemplo de superação, né? Mas aqui, falando de José, queridos, José, os irmãos sabem que ele era filho de Jacó com Raquel. Ele era filho de Jacó, ele era filho de Jacó. Foi o primeiro filho de Raquel. A Bíblia diz que ele era o preferido do pai. Na verdade, Jacó teve 12 filhos, mas a Bíblia diz que ele era o preferido. Será por que ele era o preferido? A Bíblia não relata para a gente o porquê dele ter sido o preferido. Mas a verdade é que a Bíblia diz que ele era o preferido de Jacó.
E esse é um problema muito sério. Pai não pode ter preferência por filhos. Pai deve ver, tratar, honrar, cuidar, zelar. O tratamento que você deve dar para os seus filhos jamais pode ser diferenciado. Você precisa tratar os seus filhos de forma equânime, de forma exatamente igual. Porque se você der preferência a um em detrimento de outro, tenha certeza, vai ter problema lá na sua casa. Então, Jacó, ele deixa explícita a sua preferência por José. Por conta disso, seus irmãos o invejaram. A Bíblia diz que seus irmãos o invejavam. E isso depois de o pai comprar uma túnica de várias cores, uma túnica, um presente especial, dá para José, que ele enfureceu os irmãos. Não deveria acontecer, não deveria, mas infelizmente o diabo, que é o inimigo das nossas almas, ele vai trabalhar sempre para que haja uma confusão, um conflito, uma chocarrice, uma disputa, uma dissensão, uma briga. Ele vai sempre tentar destruir as famílias. E aí, se ele já está aí para isso, o inimigo está aí para isso, e se a gente abrir brechas, aí pronto, aí ele entra e faz o estrago, e ele não tem pena, ele vem como um rolo compressor para massacrar mesmo, para destruir, para acabar, para dar um golpe fatal. Então, irmãos, a Bíblia diz que o pai de José tinha preferência por ele, seus irmãos o invejam, o vende como escravo para o Egito. Lá no Egito ele é injustamente acusado, os irmãos conhecem a história. José, na casa de Potifar, José, a Bíblia diz, no último versículo que eu li, a parte B, diz que ele era formoso. José era formoso, ele era homem formoso, isso fala de beleza. Olha o que diz o 39, versículo 6, parte B. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Em outras palavras, José era um homem bonito, de boa aparência. Ocorre que, estando ali na casa de Potifar, a mulher de Potifar começa a ter sentimentos por ele. E uma certa feita, chega nele, na ausência de Potifar, e fala: deita-te comigo, eu quero você, eu quero me relacionar com você. O que ele faz? Ele fala: jamais, o meu Senhor colocou tudo na minha mão, menos você, não aceito. Diz a Bíblia que ele foge. No que ele foge, a mulher segura as vestes dele. Ele foge, mas deixa as vestes. E aqui eu vejo uma coisa interessante, que a Bíblia diz dos nossos três inimigos, né? Eu já falei isso aqui também outras vezes, que nesse mundo nós temos três grandes inimigos. O próprio mundo é um dos nossos grandes inimigos, mas um outro grande inimigo que a gente tem é o diabo, e o terceiro é a carne. Então os inimigos do crente é o mundo, o diabo e a carne. Três inimigos que ele tem e luta constantemente. E a Bíblia é muito clara quando diz quais as nossas armas para vencer o diabo, o mundo, o diabo e a carne. O mundo, a Bíblia vai dizer, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O mundo a gente vence pela fé, se não me engano, Pedro 5,7, se não me engano. E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Quando vai falar do diabo, a Bíblia é bem clara e diz: olha, enfrenta o diabo, sujeitai-vos pois a Deus, Tiago 4,7, sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo, enfrenta, luta com ele, pode enfrentar o diabo, porque ele vai fugir de você. Você é maior do que o diabo, o que está em você é maior do que o diabo. Você nunca vai perder para o diabo se você enfrentar o diabo. É assim que a Bíblia fala: enfrenta o diabo. Agora a carne, o que a Bíblia fala contra a carne? Contra os pecados da carne. A Bíblia manda enfrentar?
Não, a Bíblia fala para a gente fugir de toda aparência do mal. E eu vejo José cumprindo isso, pastor. Quando vem ali a tentação, quando vem o pecado carnal para cima dele, quando vem o desejo daquela mulher de se relacionar sexualmente, imoralidade sexual, obra da carne. Porque Paulo, em Gálatas capítulo 5, versos 22, 19 diante, ele vai falar das obras do Espírito, do fruto do Espírito e das obras da carne. E ele vai dizer, as obras da carne são essas, a prostituição, né? a idolatria. E vai dizer que esses pecados sexuais estão relacionados ali como obra da carne. Então, o mundo a gente vence por fé. O diabo a gente vence enfrentando, sujeitando-se a Deus e resistindo, enfrentando. Mas a carne Deus manda fugir. Quando o homem tenta vencer a carne, sem ser fugindo, ele cai, ele tropeça, ele peca. Lembra a história de Sansão com Dalila? Aquela história é um tipo clássico desse, que Sansão, muito embora tivesse muita força, ele tivesse o Espírito de Deus sobre ele, muito embora Sansão fosse fruto de uma promessa de seus pais, antes mesmo dele haver nascido, porque a Bíblia diz que o anjo aparece para sua mãe, e fala que ele seria nazireu de Deus, não beberia bebida forte, não se contaminaria com essas coisas. Então ele tinha uma promessa de Deus antes mesmo de nascer. Ele nasce, ele tem o Espírito de Deus, ele tem a força, e ele pensava que ele era forte também nessa área da carne, e ele foi brincar com o pecado. E os irmãos sabem que ele brincou com o pecado, ele caiu, ele naufragou, no fim teve seus olhos vazados lá, no fim morreu de uma morte que ele certamente não gostaria de tê-la. José, então, aqui ele é acusado injustamente, porque na verdade ele não foi atrás daquela mulher, ele não pecou com aquela mulher, muito pelo contrário, ele preservou a sua integridade, ele preservou a sua fidelidade ao seu Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que, pelo fato da mulher não ter tido sucesso na sua empreitada, diz a Bíblia que ela levou a roupa dele e depois ela disse para o seu marido: olha, aquele hebreu que você colocou aqui em casa, ele veio me forçar, ele veio me procurar. E aí, olha, ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo, e ele deixou a sua veste na mão dela, saiu correndo e fugiu. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens da sua casa e falou-lhes dizendo: vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós, entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz, e eles veio correndo. Ele foi acusado injustamente. Então, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi acusado injustamente, mas depois ele vai para a prisão. Da prisão, por conta dessa acusação injusta, ele se torna ali chefe naquela prisão. Depois ele vai sair dali, vai revelar o sonho do faraó, e ele vai ser colocado como governador. E José, na verdade, vai ser um instrumento de Deus para a preservação do seu povo, preservação da sua família, de seu pai, de seus irmãos. Depois José vem a morrer lá na frente com 110 anos, ele foi embalsamado segundo o costume dos egípcios, teve 2 filhos, Efraim e Manassés, cujas tribos também são conhecidas por casa de José. Ele recebeu a bênção de Jacó, e ele recebeu também a bênção de Moisés. Mas até chegar a ser governador, até chegar àquela posição de ter tudo sobre o seu controle naquela nação, qual foi o caminho que ele percorreu? Qual foi a história escrita através de sua vida? Olha só,
como eu já disse, da casa do seu pai, o caminho que ele percorreu, da casa do seu pai até ser lançado na cisterna. Gênesis capítulo 37. Da cisterna, ele é vendido no mercado de escravos. Do mercado de escravos, ele vai trabalhar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele estava na condição de escravo, mas estava livre. De escravo livre, ele passa para a condição de escravo prisioneiro, porque foi parar na cadeia. Agora, de escravo prisioneiro, ele vai à presença do governador. Olha a trajetória, olha o caminho. Olha o caminho que esse homem percorre. Que lições a gente pode aprender aqui, queridos? Primeira lição, guarda no seu coração. Olha, não existe terreno estéril quando é Deus quem planta. Primeira lição, não existe terreno estéril quando é Deus quem planta. Se Deus é quem planta, vai haver prosperidade. Aqui, quando leio isso aqui, eu sou remetido para Gênesis, capítulo 32, se não me engano, quando fala a história de Isaac. Isaac, quando houve uma fome no Egito, ele tenta fugir para a cidade do Egito. Houve uma fome na sua terra, ele tenta fugir para o Egito, em busca de alimento no Egito. No passado, seu pai Abraão havia feito isso. No passado, seus pais, quando teve uma fome na sua terra, foram para o Egito, e lá eles tiveram muito problema. Nesse momento, há uma nova fome na terra de Isaac. E aí, o que acontece? Ocorre que Deus fala para Isaac: olha, não desças para o Egito, habita no deserto de Gerar. Gerar era o nome de uma cidade. Habita ali, não desça para lá. E aí, Gênesis capítulo de número 26. Imagine, Isaac está havendo uma fome, não tem alimentos para as pessoas, para os animais, para os rebanhos, não tem alimento para nada. Ele sai em rumo ao Egito, em busca de alimento. Deus fala: não vai para o Egito, fica aqui nesse deserto. Como seria sobreviver no deserto se não tem água? Como que os rebanhos iam sobreviver à sede? Como que iria acontecer isso? Mas aí, Deus fala para Isaac ir para lá, e a Bíblia diz que ele obedece à voz do Senhor, e ele vai para lá, e ele semeia no deserto. E olha o que diz Gênesis 26, 12. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Se a bênção do Senhor está sobre você, independe do lugar onde você está. Onde você estiver, pode plantar que vai dar. Onde você estiver, pode projetar, pode sonhar, porque vai dar certo, porque o Senhor vai abençoar. Esse homem está no deserto, e a Bíblia diz: semeou Isaac naquela mesma terra, colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais. Mas não é porque a semente era boa, não é porque a terra era boa, não é porque tinha água naquela terra, é porque o Senhor abençoava. Deus não depende de água para fazer uma planta nascer, Deus não depende de terra boa, Ele faz nascer aqui em cima da calçada, aqui em cima da pedra, porque Deus, quando Ele abençoa, para Ele não tem barreira, para Ele não tem impedimento, é Ele que te faz crescer, é Ele que te faz prosperar. Aí, queridos, diz a Bíblia que nesse texto de Isaac, engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que ele se tornou muito grande ali naquele lugar. E ele tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço.
de maneira que os filisteus o invejavam. Esse negócio da inveja é um trem maligno, né? Coisa terrível. Enquanto você está no anonimato, ninguém está te vendo, você está de boa, meu irmão. Tranquilo, tranquilo, ninguém está nem aí para você. Agora, apareça, cresça, para você ver como que inimigos seus vão surgir. Pessoas vão olhar para você, vão te criticar, vai botar defeito, vai apontar falhas, e você vai começar a viver essa situação. Mas não se preocupe, ainda que te invejem, se a mão do Senhor está sobre você, você vai crescer, você vai prosperar, você vai ser abençoado, e você vai colher 100 vezes mais, em nome de Jesus. Deus engrandeceu esse homem ali naquele lugar, totalmente impróprio, totalmente sem condições, mas Deus dá muito gado, dá muita ovelha, muitas vacas, muitos funcionários, muita gente a seu serviço. E aí, diz a Bíblia, que os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Olha que coisa. Muitas das vezes você vai encontrar pessoas que vai querer entulhar os seus poços. Isso aqui significa sepultar os seus sonhos, sufocar os seus projetos, dizer que não vai dar certo, dizer que não vai funcionar, dizer que não vai prosperar. Na sua caminhada você vai enfrentar esses tipos de coisas. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que no versículo 18 de Gênesis 26, tornou Isaque e cavou os poços de águas que cavaram nos dias de Abraão seu pai, que os filisteus tinham tapado. Mas aí, aquele poço, quando ele cava, enche de água, aí chegam os filisteus, esse poço não é seu, esse poço é meu. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Irmãos, cavar uma cisterna em qualquer lugar aqui na nossa região, poucos metros vai dar água. Tente cavar uma cisterna no deserto para ver se vai surgir água como surgiu aqui nesse dia. Tente cavar um poço artesiano lá no deserto, né, dessa época aqui, para ver se vai ter água. Não vai nascer água não, irmão, não vai brotar água não. Não vai. Mas esse homem, a Bíblia diz que Deus o abençoava. Quando tem a bênção de Deus, não tem impedimento. Mas aí ele foi cavando poços, e os filisteus foi tomando. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. E partiu dali, cavou outro poço, porfiaram sobre ele. Mas a Bíblia diz que quanto mais eles cavavam poços, mais água ia surgindo num local onde era totalmente impróprio para brotar água. Então, quando eu vejo essa história aqui de José, que essa primeira lição, né, não existe terreno estéril quando é Deus que planta. Porque José vai para a casa de Potifar, ele é bem sucedido. Ali ele é colocado no governo da casa, ele se destaca, Deus o honra, Deus o faz prosperar, Deus o abençoa. Ele vai para a prisão, o carcereiro pega a chave da prisão e fala, cuida aí dos presos. Coloca ele como cabeça, lá na prisão. Como chefe, na prisão. Vai para a casa, para o palácio. O governador diz, acharíamos um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Entrega essa nação nas mãos dele, porque eu tenho certeza que vai prosperar. Percebe que independe do lugar quando tem a bênção de Deus? Se tem a bênção de Deus, onde você estiver, você vai produzir frutos. Se você tem o Espírito do Senhor, onde você estiver, onde você colocar a sua mão, vai prosperar em nome de Jesus, porque independe de você, independe do lugar, depende apenas da promessa. E se você tem uma promessa de Deus, essa promessa te acompanhará e você não vai ser frustrado em lugar algum. Onde você pisar a planta do seu pé, abençoado será. Onde você puser a sua mão, abençoado será. Então, primeira lição, não existe terreno estéril
Quando é Deus que está no comando, quando é Deus que está no controle, não tem terreno estéril. A casa de Potifar foi como cabeça, plantado no cárcere, foi chefe, no palácio, ele foi o governador, foi nomeado governador. Segunda lição, não é o ambiente que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o ambiente. Olha que coisa tremenda. Não é o ambiente que faz a pessoa. Se essa máxima, se é que posso chamar assim, se essa máxima fosse verdadeira, no cárcere, José teria se perdido. Se essa máxima fosse verdadeira, lá no cárcere, junto com bandidos, quem sabe assassinos, não sei qual tipo de presos, estupradores, não sei que tipo de presos, que categoria de presos com os quais ele estava preso. Mas se essa máxima que o ambiente faz a pessoa é verdade, fosse verdadeira, ele teria se tornado um bandido, um assassino. Mas isso deixa muito claro para a gente que não é o ambiente que faz a pessoa, é a pessoa que transforma o ambiente. Pastor Júnior Meirelles, que não está aqui hoje, ele testemunhou para a gente, trabalha na penitenciária, que ele trabalha como agente penitenciário, e lá ele tem feito um trabalho muito bacana com relação aos presos de seleção de presos, né? Chega um preso lá, porque o que mais tem em presídios é ex-crente, é filho de crente, é filho de pastor. O que tem nessas penitenciárias aí são gente assim, sabe? E aí ele diz que separa essas pessoas lá, né? Ele conseguiu com o diretor do presídio separar uma ala só para esses irmãos, e eles lá começam a fazer um trabalho para influenciar os outros, os violentos, os truculentos, os que dão trabalho ali na outra ala, tem algum problema, pega um nervosinho, brabinho, você vai lá para a cela dos crentes lá agora, aí bota ele na cela dos crentes lá, deixa uns 30 dias, ele volta mansinho, porque os crentes influenciam o nervosinho. Ele estava contando esse testemunho para a gente, extraordinário, algo parecido. Não é o ambiente que faz a pessoa, é a pessoa que faz o ambiente. Onde você estiver, faça diferença, não se deixe ser influenciado a depender do ambiente onde você estiver. Não deixe. E aí, isso me remete já para Daniel, né? Daniel foi levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. Lá, Daniel assenta no seu coração ser diferente, não se misturar com aquele povo. Ele assenta no seu coração, ele decide, ele toma a decisão, a atitude de não se deixar influenciar lá na Babilônia, mas ele ser uma pessoa diferente na Babilônia. E ele não se deixou influenciar, ele assim como Azarias, Ananias e Misael, ou Sadraque, Mesaque e Abdenego, conforme a gente conhece, que eram os nomes babilônios dele, mas os nomes originais deles eram Azarias, Ananias e Misael. Daniel, Misael, Azarias e Ananias estão na Babilônia, oferecem para eles os manjares do rei, sacrificados a ídolos, mas eles disseram, dessa comida nós não queremos, porque essa comida adorada a ídolos vai contra os nossos princípios, nós não aceitamos, só queremos uma saladinha. Eles não se deixaram contaminar, eles se preservaram. Isso prova para a gente que não é o ambiente que vai influenciar a pessoa, mas é a pessoa que vai influenciar o ambiente. Os irmãos conhecem essa história? Mais adiante, lá na frente, vai ter uma situação que o rei Nabucodonosor vai ter uns sonhos. E quando ele tem esses sonhos, ele pede para todos os magos, os videntes, os profetas da época, irem lá revelar esse sonho para ele. Só que ele tinha esquecido o sonho. Então, o vidente chegava lá, eu tive um sonho, mas eu quero que você revela para mim.
Aí o vidente, mas conta para mim o sonho, Nabucodonosor. Olha, eu não sei o sonho, você tem que revelar primeiro o sonho e depois revelar o significado do sonho. Ninguém conseguia resolver esse problema. Aí manda chamar Daniel. Ô glória! Manda chamar Daniel. E o que acontece? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor também estava sobre Daniel. Assim como sobre José, assim como sobre Isaac lá, que o abençoou muito. E a Bíblia vai dizer que Deus revela para Daniel o sonho, porque Deus revela o profundo e o escondido, conhece o que está na luz, nas trevas, e com ele mora a luz. O que vai acontecer aqui é que Deus vai revelar o sonho de Nabucodonosor e vai dar o significado. Quando isso acontece, irmãos, Nabucodonosor fica maravilhado com tudo aquilo que aconteceu. E ele honra Daniel. Ele honra Daniel. Os irmãos sabem que Daniel veio a ser governador também. Se Daniel tivesse deixado se influenciar, ou ser influenciado pelos babilônios, chegado na Babilônia, participado do manjar, né, do rei, certamente ele não teria obtido o sucesso que obteve. Então aqui nessa história de José, não é o ambiente que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o ambiente. Aí, capítulo 39, versículo 3, vai dizer assim: vendo Potifar que o Senhor era com ele, quem sabe, no trabalho, na escola, na sociedade, em qualquer lugar, vendo Potifar que o Senhor era com ele. Deixa eu lhe perguntar, o mundo está vendo que Deus é com você? Seus colegas de trabalho notam que você tem um brilho diferente, que você tem um linguajar diferente. Seus colegas de faculdade, seus vizinhos, as pessoas com quem você convive, as pessoas mais próximas, as pessoas que são suas supostas amigas do Facebook, das redes sociais outras, pelo seu linguajar lá descrito ou escrito, elas notam que você é uma pessoa diferente? Elas notam que em você há o Espírito de Deus? O seu comportamento, e aí sou remetido lá para Pedro, capítulo 21 de João, um pouquinho antes, capítulo 19, capítulo 20, diz a Bíblia que quando Jesus foi preso e foi para a casa do sumo sacerdote Caifás, enquanto ele estava sendo interrogado lá do lado de fora tinha uma fogueirinha, e algumas pessoas estavam lá, Pedro estava lá, e alguém diz: você é amigo desse Nazareno aí. Ele negou Jesus a primeira vez. Não, mas o seu jeito é igual ao jeito dele. Não conheço tal homem. Não, mas a sua fala te denuncia, você é igual a ele. Note que Pedro tinha o jeito de Jesus. Pedro tinha o linguajar de Jesus. Pedro tinha, uma aparência de Jesus. E a Bíblia diz que nós temos que refletir essa glória de Jesus em nós. O mundo tem que olhar em nós e ver, sua fala é diferente. O mundo tem que olhar em nós e ver seu linguajar, seu andar, a sua forma de se portar é diferente. Você está influenciando as pessoas pelo seu jeito de ser? Se as pessoas olharem as suas fotos postadas nas redes sociais, vai ver você como um cristão? Vai ver você como uma pessoa diferente? Ou vai ver você como qualquer outra pessoa? Se olharmos as suas fotos lá nas redes sociais, vai encontrar uma foto sua com alguns outros, quem sabe irmãos da igreja, amigos, lá no show do Gustavo Lima?
De vez em quando a gente pega umas assim. De vez em quando pega. Se olhar nas suas fotos lá, você vai estar dando mostras de que você pertence a um outro reino e não a esse? De que você é de um outro mundo e não desse? Ou a sua semelhança será igual à semelhança deste mundo? Nós não somos desse mundo, então nós não temos que ser igual a esse mundo. Nós estamos aqui como forasteiros, nós estamos aqui de passagem, muito em breve nós seremos levados para uma outra nação, para um outro lugar que nos aguarda um céu de luz. Por que então me assemelhar ao que vejo, ao que é visível, ao que está diante dos meus olhos? Eu tenho que me apegar às coisas de cima. A Bíblia diz em Colossenses: buscai, pois, as coisas do alto, não as de baixo. Buscai as coisas de cima, não as da terra. Não é verdade? Então, não é o ambiente que faz a pessoa, mas a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o ambiente. Vendo Potifar que o Senhor era com ele. Capítulo 39, versos 7 e 8. Vai mostrar que a gente precisa de influenciar e não ser influenciado. Já falei disso. O 39, 7 e 8. Nós precisamos influenciar e não ser influenciado. A expectativa de Deus a nosso respeito no mundo. José sabia que Deus esperava muito dele. Por isso se manteve fiel. Você sabia que Deus espera muito de você? Deus espera muito de você, Deus conta com você. Você tem se deixado ser contado por Deus? Deus conta contigo, meu irmão. Deus conta contigo, minha irmã. Deus espera muito de você. Você não foi chamado apenas para ser um culto, um membro que vem para o culto apenas como espectador. A Bíblia diz em João capítulo 15, ou 16, não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu quem escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos. Ó, Jesus te escolheu, mas Ele tem uma expectativa em relação a você. Eu te nomeei, é para você ir e é para você produzir fruto. Jesus está esperando seus frutos. Você não poderá se apresentar diante de Deus de mãos vazias naquele grande dia. Jesus tem expectativas com relação a você. Jesus espera mais de você. Ele conta com você. Ele te escolheu, te nomeou, te enviou para que você vá e dê fruto. Nós precisamos frutificar. E acerca dessa questão da frutificação, a Bíblia narra para a gente que no livro de Mateus, uma história de uma figueira que estava plantada numa vinha. Ele narra a história de uma figueira, outro que não produzia frutos. Um dia Jesus foi naquela figueira com o desejo de saborear, quem sabe, um de seus frutos. Mas ele não encontrou fruto naquela figueira. E Jesus, em outras palavras, disse: por que você está ocupando inutilmente o solo? Por que você está ocupando inutilmente o solo? Por que você não está produzindo frutos? E ele amaldiçoa a figueira morre, porque ela não está produzindo frutos. Deus tem expectativas a seu respeito. Deus espera muito de você. Mas a gente vai aprender aqui que não basta sonhar. Uma outra lição. Então, a primeira lição que eu falei com os irmãos é que não existe terreno estéril quando é Deus que planta.
Uma segunda lição é que não é o ambiente que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o ambiente. E em terceiro lugar, é que não basta sonhar. Não basta sonhar. Não sei se os irmãos sabem, quase todos certamente saberão, que um dos grandes problemas de José, ou um dos grandes problemas dos irmãos de José com ele, foi por conta de um sonho. A Bíblia diz que um dia José sonhou. Ele teve um sonho, e ele dizia assim: eis que estávamos atando, ele relatando o sonho para o pai e para os irmãos, eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. Mas José teve um segundo sonho. 37:9. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e a seu pai. E disse: eis que ainda sonhei um outro sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas, seus 11 irmãos, se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse: que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus 11 irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam ainda mais. Terceira lição aqui é: não basta sonhar. Eu sei que você tem sonhos, eu sei que você sonha, mas muito mais do que sonhar, é preciso não desistir do seu sonho. Muito mais do que sonhar, é preciso não desistir dos sonhos, porque tem muitas pessoas que sonham, e sonham alto até, mas desistem muito facilmente de seus sonhos, desistem com muita facilidade de seus sonhos. Tenha sonhos, sonhe, não deixe de sonhar, não deixe de sonhar. Certa pessoa disse que não dá para não sonhar. Viver sem sonhos é viver uma vida minúscula, é viver uma vida sem sentido. O sonho é necessário, o sonho é importante. Quem não sonha não vive. Então precisamos sonhar, mas muito mais que isso, nós não podemos desistir dos nossos sonhos. Eu imagino que todos aqui têm sonhos. Eu imagino que todos aqui já projetaram alguma coisa, quem sabe para 2020. Eu quero te dizer, não desista do seu sonho. Você vai alcançar. Perseverança, persistência, superação. Persista, porque você vai ver o seu sonho realizado. Entre sonhar e a realização deste sonho, existem caminhos de provas a serem percorridos, onde etapas não podem ser queimadas, caminhos pelos quais José passou. Primeiro, José passou pelo caminho da perseguição dentro da sua própria casa. Seus irmãos o odiavam, seus irmãos o invejavam, seus irmãos queriam matá-lo, lançaram ele na cisterna. Os maiores desafios das nossas vidas, muitas das vezes, nós os enfrentamos dentro da nossa própria casa. Infelizmente, é duro, mas é verdade. Muitas das vezes, os maiores desafios que enfrentamos são dentro da nossa própria casa. Segundo, José passou pelo caminho da traição em família. Foi tratado como um objeto, foi tratado como uma coisa, foi lançado ali naquela cisterna. Terceiro, ele passou pelo caminho da tentação no trabalho. Na casa de Potifar, foi tentado por aquela mulher.
No melhor momento de sua vida na casa de Potifar, ele enfrenta a mais perigosa armadilha do diabo contra a sua vida. Nos momentos que parecerem serem os melhores na sua vida. Muito cuidado. Porque nos momentos em que há bonança, nos momentos em que há paz, há tranquilidade, nós relaxamos, nós descuidamos, nós vacilamos. E é nesses momentos que o diabo tenta nos passar a rasteira. Então, querido, José, um momento extraordinário no seu trabalho, na casa de Potifar, ele enfrenta a mais perigosa armadilha do diabo. Quarto lugar, ele passou pelo caminho da calúnia, ele foi preso sem dever. Não sei se naquela época teve campanha para ele, José livre, não sei. Mas ele foi preso sem dever. Ele não devia nada, mas foi preso, caluniado. Quinto lugar, ele passou pelo caminho da ingratidão. Ele passou pelo caminho da ingratidão. Ele foi esquecido pelo seu companheiro de prisão. Ele fez um pedido para o seu companheiro de prisão, mas o seu companheiro não se lembrou dele. Gênesis 40, e aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra eles. Na verdade, o versículo 14 que eu quero ler. Ele tinha feito um pedido: olha, quando estiver lá, intercede por mim. Lembra-te de mim quando for bem, rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó, faze-me sair dessa prisão. Vendo então o padeiro, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre minha cabeça. Na verdade, José faz esse pedido para o seu companheiro de prisão, mas o seu companheiro o esquece, não menciona o seu nome para Faraó. Gênesis 40, 32. Aí, queridos, vamos perceber que José passou por muitos caminhos: perseguido dentro de casa, traição em família, tentação no trabalho, passou pela calúnia, passou pelo caminho da ingratidão, tudo isso. Agora, como dar fruto onde Deus plantar? Como influenciar e não ser influenciado? E como vencer as provas sem queimar etapas? Eu falei para os irmãos que a gente precisa de dar fruto, independente da circunstância. A gente precisa se influenciar e não ser influenciado. A gente precisa vencer essas lutas. Primeiro, vamos ficar de pés. Não desista dos seus sonhos. Você pode dizer amém? Primeiro, não desista dos seus sonhos. Determinação e persistência são as marcas dos campeões. Determinação e persistência são as marcas dos campeões. José não desistiu, José lutou até o fim, por isso que ele veio a ser governador daquela nação. Segundo, viva acima da inferioridade, da mediocridade. Não aceite ser nivelado por baixo. Onde José chegava, ele era posto em lugar de excelência. Na casa de Potifar, como mordomo, chefe dos escravos, no meio dos escravos. No cárcere, ele foi o chefe dos presos lá. Ele teve a confiança do carcereiro lá no mesmo lugar. Ele teve um lugar de destaque. Viva, querido, de tal forma que seus caluniadores, de tal forma que seus críticos passem por mentirosos. Certamente Potifar não acreditou em sua mulher, julgou José apenas para manter a sua imagem pública. Se realmente ele tivesse acreditado, teria mandado matá-lo. O costume naquela época era: tocou na mulher de alguém, manda matar. Certamente Potifar acreditou em José, sabia que José não tinha feito aquilo que a sua mulher estava dizendo,
Porque se ele acreditasse na mulher, ele mandava matar. Ele acreditou em José, mas por conta da sua reputação, da sua imagem pública, ele mandou prendê-lo. Quarto lugar, não negocie princípios, honre o nome de Deus e Deus o honrará. José estava numa excelente posição na casa de Potifar, era administrador de tudo o que ele possuía e ainda podia ter a chance de se deitar com a própria mulher dele. Imagino, deveria ser uma mulher muito bonita, já que os comandantes tinham o direito de escolher as mulheres. Porém, ele não negociou os princípios de Deus que ele tinha no seu coração. Nunca negocie princípios. Princípios são inegociáveis. Quinto, não aceite o ódio definitivo e fatal. José foi odiado em sua casa, mas Deus mudou a sua história. E aqueles que o odiaram lá atrás, lá na frente, tiveram que se reconciliar com ele. E eles foram recebidos e abraçados por José com amor. Deus tem poder para mudar vidas. Tem pessoas que não conseguem perdoar. Tem pessoas que morrem porque não conseguem perdoar. Imagine se José não tivesse perdoado seus irmãos que o lançaram lá na cisterna. Lá na frente, quando eles foram atrás de alimentos, José os abasteceram com alimento, porque ele tinha liberado perdão, ele não guardava ódio, ele não guardava rancor. Então, em nome de Jesus, não aceite o ódio no seu coração. Em sexto lugar, não desperdice, não brinque com as oportunidades que Deus lhe dá. Na prisão, José aproveitou a oportunidade da saída do mordomo de Faraó e pediu que se lembrasse dele. Quando o Faraó ofereceu um alto cargo a José, ele não vacilou. Em sétimo lugar, nunca se esqueça: Deus está no controle. No céu não tem crise, na terra é que tem crise, no céu tem Cristo. José, ele entendeu em toda a sua trajetória de vida, ele entendeu que toda a sua trajetória de vida estava nas mãos de Deus, o Todo-Poderoso. Ele sabia que toda a sua trajetória de vida estava sendo dirigida e guiada por Deus. Por fim, mantenha o seu coração protegido com graça e perdão, e você será um vencedor, assim como José venceu. Você vai vencer em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.